Fala pessoal, bom dia. Professor Samuel Calixto por aqui novamente. E eu quero estar trazendo para vocês mais uma aula sobre noções de criminologia. E para a gente aqui não perder tempo, a gente vai continuar no mesmo assunto. Eu já postei para vocês duas aulas, dois vídeos, onde a gente estava falando aí sobre esse ponto 4 do edital de vocês, que é o crime como fenômeno de massa. E dentro aí desse assunto vai ter crime organizado, vai ter também terrorismo e narcotráfico. Aí eu já trouxe uma aula para vocês falando sobre as organizações criminosas, lei número 12.850 de 2013. Já trouxe uma aula também falando sobre a lei antiterror, que é a lei 13.260 de 2016, uma lei bem recente. E também vou começar na aula de hoje a adentrar no assunto de narcotráfico, está envolvendo aí a lei 11.343 de 2006, que é a lei antidrogas, tá bom? Então, como eu falei para vocês desde o início, quando eu comecei esse assunto, pessoal, não tem como a gente esgotar todos os artigos dessas respectivas leis, porque se nós fôssemos fazer isso, a gente não teria tempo para rever os demais assuntos, tá bom? Então, eu trouxe aí para vocês aquilo que é mais recorrente em prova, trouxe questões de concurso para vocês, e na aula de hoje, eu vou trazer aqui de forma bem rápida um resumo sobre a lei antiterror e vou trazer para vocês 12 questões. 12 questões sobre organizações criminosas e lei antiterrorismo. Então a gente vai fechar de vez esse assunto. Vou trazer 12 questões envolvendo esses dois assuntos e aí a gente vai adentrar sobre narcotráfico, tá bom? Então se você gostar da aula, deixa aí o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com seu amigo, com a sua amiga, aquele que está estudando também para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, para o cargo de soldado, e vamos junto aqui aprender. Vamos lá. Então, começando aqui. Eu já trouxe esse assunto para vocês, eu vou só revisar rapidamente, ó. A lei antiterror, que é a lei 13.260 de 2016, no artigo 2º, ela vai trazer o conceito de terrorismo. O que seria uma organização terrorista, né? Ela vai dizer, ó, o terrorismo consiste em quê? Consiste na prática por um ou mais indivíduos. Então, é importante você entender isso. Terrorismo é um ou mais indivíduos. Quando é praticado por um indivíduo, é conhecido como o lobo solitário. A pessoa que sozinha comete um ato terrorista, ela é chamada de lobo solitário. Prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo. Aí eu vou ver aqui com vocês rapidamente esses atos de terrorismo, viu? O que é que vai mover essas pessoas? Quais serão as razões que irão mover uma pessoa ou mais indivíduos a cometer atos terroristas? Vamos ver aqui as razões. Ó. Razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos, aí tem aqui também finalidade. Então, vai ter as razões que vai motivar essas pessoas, é aquilo que vai mover essas pessoas a praticar atos de terrorismo. Razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Xenofobia é a aversão ao estrangeiro, o ódio ao estrangeiro. Discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, aí é bem fácil de vocês compreender, né? Quando cometidos, com qual finalidade? Então, a pessoa é movida por esses sentimentos, por essas razões, mas qual é a finalidade dela? Provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Né? Então, esse é o conceito de terrorismo. É importante vocês levarem esse conceito para a prova de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Artigo 11. Artigo 11, esse artigo 11 é bom de prova. Olha o que diz, ó. Para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nesta lei são praticados contra o interesse da União. Então, a própria lei antiterror já deixou bem claro que as pessoas que cometem atos terroristas, os atos previstos aqui nesta lei, estão cometendo crimes contra o interesse da União.
E tendo em vista isso, está cometendo crime contra o interesse da União, o que é que vai acontecer? Na parte aí da investigação criminal, quem é que vai atuar? A Polícia Federal. E com relação ao processamento, né, com relação à instrução processual e ao julgamento, quem é que vai atuar? A Justiça Federal. Então, é importante vocês lembrarem desse artigo 11, porque já caiu questões em concurso sobre isso, e a gente vai resolver uma questão que fala sobre esse artigo 11, tá bom? Atos de terrorismo. Eu já trouxe esse assunto para vocês, vou falar aqui rapidamente. Atos de terrorismo. Artigo 2º da Lei Antiterror, parágrafo 1º, inciso 1, vai dizer, ó, que é ato de terrorismo: usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, né, que são as chamadas aqui armas biológicas, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Então, a pessoa que se utilizar das chamadas armas de destruição em massa, né? Então, é importante aqui sobre esse inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 2º da lei, a gente entender o seguinte, que esses bens aqui, pessoal, são chamados bens de uso dual. Por que bens de uso dual? Porque, vamos aqui dar alguns exemplos, né? No finalzinho está dizendo assim, ó, outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa, e fala um pouquinho antes, ó, conteúdo biológico, químico, nuclear. Por exemplo, conteúdo nuclear. Se você for fazer algum exame de tomografia tal, vai ter ali conteúdo nuclear naqueles exames, né? Então esse conteúdo nuclear está sendo utilizado para o seu bem. Mas, você sabe disso também, que esse mesmo conteúdo nuclear pode ser utilizado para fabricar determinados armamentos e ser utilizado para o mal. Então, a ideia de bens de uso dual é isso. Pode ser utilizado para o bem ou então para o mal, tá bom? Outro exemplo, os acelerômetros, né, que existem nos celulares. No seu celular, quando você vira aqui o celular, por exemplo, como eu estou utilizando ele agora aqui nesse vídeo, que a câmera está assim na horizontal, isso só acontece graças a acelerômetros, né, que existe dentro dos celulares. Mas esses mesmos dispositivos também são utilizados para poder guiar mísseis teleguiados. É utilizado também acelerômetros, né? Então, são o quê? Bens de uso dual. Pode ser utilizado para o bem ou também para o mal, beleza? Então, sobre esse inciso 1 aqui do parágrafo 1º, artigo 2º, é isso. Lembre-se aí que bens de uso dual pode ser utilizado para o bem e também para o mal. Então, é ato de terrorismo. Eu trouxe aí um exemplo para vocês que aconteceu lá no Rio Grande do Norte, onde um homem, durante o ano de 2016, que foi quando foi criada essa lei, ele foi preso por ameaçar explodir carro-bomba em procissão no Rio Grande do Norte. Então, o cara estava criando o carro-bomba e ele dizia nas redes sociais dele, estava criando esse carro-bomba e queria utilizar para poder, durante o período da procissão, soltar o carro-bomba lá e explodir quando as pessoas estivessem ali realizando aquela procissão. Então, ó, veja aí, ó, se coaduna exatamente com o que está previsto aqui no inciso 1, artigo 2º e parágrafo 1º da Lei Antiterror. Usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos. Então ele estava ameaçando usar um explosivo, um carro-bomba, né? Para fazer o quê? Causar danos ou promover uma destruição em massa. Então foi preso por praticar aí um ato terrorista. Então isso aconteceu no dia 22 de novembro de 2016, tá bom? Outro ato aqui de terrorismo: sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos. Você percebe aí que aí tem 3 condutas no início. A pessoa que sabota o funcionamento, aí tem ou a pessoa que se apodera com violência, grave ameaça à pessoa, ou servindo-se de mecanismos cibernéticos.
E aí ela comete essas condutas para fazer o quê? Ó? Para poder sabotar controle total ou parcial, se apoderar do controle total ou parcial. Então ela se utiliza de mecanismos cibernéticos, que aí seria a ideia dos hackers, né? Para poder também ter aí o controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de quê? Meio de comunicação, transporte de portos, aeroportos, estações ferroviárias, rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás, instituições bancárias e sua rede de atendimento. A ideia aqui, pessoal, todos esses assuntos aqui que estão previstos aqui nesse inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 2º, são o que aqui? São infraestrutura sensível. É a chamada infraestrutura sensível. São aqui bens que são essenciais, que não podem deixar de ser fornecidos para a população. E aí o que é que acontece? Uma pessoa, ela vai sabotar o funcionamento desses bens que são essenciais, ou então ela vai se apoderar de alguma pessoa que é responsável por esses bens que são essenciais e vai fazer com que isso não seja prestado para a população, ainda que seja de forma temporária. Ou então, ó, ela vai se utilizar de um ataque hacker, ela se utiliza de meios cibernéticos para fazer com que esses bens aqui que são essenciais não sejam prestados para a população, ainda que de forma temporária. Então imagine aí, um cara se utilizar de um ataque hacker e fazer com que as mercadorias não cheguem aos portos, ainda que seja de forma temporária. É através dos portos da nossa nação, do Brasil, que entra aí diversos bens para o Brasil, né, para a população brasileira. Imagine aí o cara, ele faz um ataque cibernético e faz com que esse transporte para os portos ele não consiga ser realizado. Ou então ele se apodera aí de algum sistema de hospital, de casas de saúde e atrapalha essa prestação da saúde. Ou então o cara vai se utilizar aí de instalações de geração ou transmissão de energia. Pensa aí. O cara consegue, através de um ataque hacker, um ataque cibernético, acessar aí os sistemas de energia de uma grande hidrelétrica aqui brasileira. E aí no Brasil passa, sei lá, 5 dias sem energia por conta desse ataque hacker. Então, por conta aí de que está ferindo uma infraestrutura que é sensível, a pessoa está sabotando o funcionamento, se apoderando de violência grave, ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismo cibernético para poder tocar aí nessa infraestrutura que é sensível. São bens que são essenciais para a humanidade e o cara trabalha para que eles deixem de ser prestados para a humanidade. Então é um ato de terrorismo. É a chamada infraestrutura sensível. Eu estava conversando com um amigo meu e ele estava me dizendo, pessoal, que é possível, é possível, através de um ataque hacker, por exemplo, tomar o controle de um avião. O cara que tem conhecimento nessa área, ele toma o controle do avião. Tá lá o motorista pilotando, o piloto, na verdade, né? Pilotando um avião e através de um ataque hacker é possível tomar o controle desse avião. Então imagine aí, o cara realiza um ataque hack e toma o controle da Petrobras, por exemplo, dos sistemas da Petrobras, ou então ele toma o controle de estações de energia, como eu falei para vocês. Então é algo que vai trazer aí um prejuízo muito grande para a população, um prejuízo muito grande para a nação e é considerado um ato de terrorismo. Aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês que aconteceu lá nos Estados Unidos, um ataque cibernético que provocou o fechamento de um dos principais oleodutos dos Estados Unidos da América. O incidente acontece em meio a crescentes preocupações sobre a segurança cibernética da infraestrutura americana. Então, é a infraestrutura sensível do país. O país ele deve buscar se proteger contra esses ataques. Porque se um cara que é hacker conseguir
chegar a essa infraestrutura sensível, então pode trazer um prejuízo muito grande para a nação. Outro que eu trouxe aqui que aconteceu também foi, ataque hacker. Essa notícia aqui é de agosto desse ano, agosto de 2021. Atrasa agendamento de vacinação em região italiana em ato descrito como terrorista pelo governador italiano. Então é uma situação muito séria, que inclusive na doutrina é chamado de cyberterrorismo. Esses ataques aí por meios cibernéticos, tá bom? Então estou passando aqui rapidamente só para relembrar esse assunto, né? Para a gente poder resolver aqui as questões. Atentar contra a vida ou integridade física de pessoa é um outro ato de terrorismo, previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 5 da Lei Antiterror. E diz o exemplo que eu dei aqui para vocês foi uma notícia que foi divulgada também no ano de 2020, que a APF avisou ao Supremo que ministros podem ser alvos de ataque terrorista. Esse inciso 5 aqui é mais comum acontecer contra grandes autoridades, né? Atentar contra a vida e a integridade física de pessoas. Foi muito... essa lei antiterror foi criada em 2016, exatamente ali no período das Olimpíadas, né, que aconteceu aqui no Brasil. Então, houve uma pressão muito grande para que essa lei fosse criada, exatamente por quê? Porque o Brasil ia sediar as Olimpíadas, iam ter por aqui grandes autoridades, grandes atletas, então estavam muito receosos de acontecer um ato terrorista. Não um ato terrorista contra o Brasil, porque o Brasil dificilmente ele vai ser alvo de um ataque terrorista, né? Mas aí ele pode ser... Aliás, dificilmente o Brasil vai ter pessoas praticando atos terroristas, né? Mas ele pode ser um alvo de um ataque terrorista exatamente naquela época, porque ele iria sediar as Olimpíadas de 2016. Artigo 2º, parágrafo 2º. Esse artigo aqui, pessoal, foi inserido nesta lei exatamente por conta de uma pressão dos partidos de esquerda. Fizeram uma pressão muito grande para que esse parágrafo 2º do artigo 2º fosse inserido, para que quando estivessem acontecendo aquelas manifestações, reivindicações nas ruas, que muitas vezes acontecem também depredações, aqueles atos ali, eles não fossem considerados terroristas, porque senão iria acabar ferindo aí a liberdade de expressão, de livre manifestação das pessoas. Aí diz o seguinte, os fatos acima, ou seja, os atos de terrorismo, né, não se aplicam à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Então, o artigo aqui, o parágrafo 2º deixou bem claro que essas manifestações reivindicatórias, políticas, religiosas e tal, elas não serão consideradas atos terroristas. Só que no finalzinho deixa claro, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Então, se tiverem pessoas participando dessas manifestações e depredarem patrimônio público ou então patrimônio privado, essas pessoas irão responder pela tipificação penal prevista na lei. Ato de terrorismo aqui também, Artigo 3º. Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio pessoalmente ou por interposta pessoa à organização terrorista. Qual é a pena desse crime? Reclusão de 5 a 8 anos e multa. Então, a pessoa promove, aquela pessoa que divulga, ela gosta de organizações terroristas, divulga nas suas redes sociais, difunde, a ideia aqui é difundir, é divulgar, né? Promover é isso. Constituir, pessoa que cria uma organização terrorista. Integrar, fazer parte ou então prestar auxílio, seja pessoalmente ou então por uma interposta pessoa. Então quem faz isso está cometendo um crime e a pena é reclusão de 5 a 8 anos e multa.
Já teve questão, pessoal, que cobrou essa pena, né? Cobrou exatamente aí qual era a pena para esse crime. Artigo 5º. Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. Pena: a correspondente ao delito consumado, diminuída de 1/4 até a metade. Aí se você estuda de direito penal, aí você, poxa, aí sua cabeça ficou bugada agora porque, gente, atos preparatórios, o cara vai cometer crime realizando atos preparatórios? Pois é, aqui é uma exceção, né? Por quê? A regra é que você só vai responder por um crime quando você cometer, quando você estiver ali na parte de atos executórios. Porque o intercrimes, né, o caminho do crime, ele é composto por 4 partes: cogitação, preparação, execução e consumação. A regra é que você só passe a responder por um crime quando você estiver aqui na execução. Você não vai responder enquanto estiver cogitando, nem também quando estiver na preparação. Mas aí, esse crime aqui previsto no artigo 5º da Lei Antiterror é uma exceção. Você vai estar realizando atos preparatórios e vai responder por esse crime. Realizar atos preparatórios de terrorismo com propósito inequívoco de consumar tal delito. Então, você está realizando atos preparatórios, mas tem que ficar claro que o seu propósito, propósito inequívoco de consumar tal delito. Então, a pena vai ser o quê? A pena correspondente ao delito consumado, diminuída de 1/4 até a metade. Já foi cobrado em prova também esse artigo 5º. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas o agente que, com o propósito de praticar atos de terrorismo, inciso 1, recruta, organiza, transporta ou municia indivíduos que viajem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade. Então, o indivíduo que está recrutando pessoas, organizando, transportando, levando esses indivíduos para o exterior para poder aprender sobre atos de terrorismo, para poder fazer parte de organizações terroristas. Então, esse indivíduo também vai estar cometendo um ato de terrorismo. E o indivíduo também, o inciso 2, que fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, também comete ato de terrorismo. Pronto, a gente vai ver aqui só o parágrafo 6º, o artigo 6º, e vamos começar a responder as questões. Receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar, investir, de qualquer modo, de forma direta ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou serviços de qualquer natureza, para o planejamento, a preparação ou a execução dos crimes previstos nesta lei. Pena, reclusão de 15 a 20 anos. A ideia aqui, pessoal, é aquela pessoa que financia a organização terrorista, né? Então, ela recebe, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar, investir de qualquer forma. Investir de qualquer forma, seja de forma direta ou indireta, recursos, bens, direitos, valores ou serviços de qualquer natureza, para o quê? Planejamento, preparação ou execução dos crimes previstos nesta lei. Então, pena de reclusão de 15 a 30 anos. E o parágrafo único: incorre na mesma pena quem oferecer ou receber, obtiver, guardar, mantiver em depósito, solicitar, investir ou de qualquer modo contribuir para a obtenção de ativo, bem ou recurso financeiro com a finalidade de financiar, então, financiar total ou parcialmente pessoa, grupo de pessoas, associação, entidade, organização criminosa que tenha como atividade principal ou secundária, mesmo em caráter eventual, a prática dos crimes previstos nesta lei. Então, esse artigo 6º aqui, ele é mais difícil de cair em prova, então basta você ler ele aqui 2, 3 vezes e responder questões. Sempre que você estiver estudando algum assunto, estude aquele assunto, mas valide os seus estudos através de questões. Responda muitas questões, porque aí vai ajudar bastante vocês. Pronto, pessoal, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês rapidamente aí uma revisão bem rápida sobre a lei antiterror, porque eu já havia trazido esse conteúdo para vocês. Aí agora a gente vai responder aqui algumas questões sobre organização criminosa e também sobre a lei antiterror, e aí a gente encerra esse assunto, tá bom? A gente não vai voltar mais nesse assunto.
Primeira questão aí que eu trouxe para vocês, ó, uma questão da FGV, foi cobrada em 2018, que diz assim: diante do constante noticiário jornalístico sobre a aplicabilidade da Lei 12.850 de 2013, Lei de Organização Criminosa, determinado deputado estadual solicita esclarecimentos ao advogado da Assembleia Legislativa sobre as previsões do referido diploma legal. Sobre a lei mencionada, caberá ao advogado esclarecer que, aí letra A legislação brasileira não prevê o conceito de organização criminosa. E aí, tá certo essa letra A, pessoal? Tá errado. A Lei 12.050 de 2003 prevê sim o conceito, artigo 1º, parágrafo 1º. Então, esse primeiro ponto aí já deixou errado. Mas tão só os tratados internacionais, de modo que deve o aplicador da lei buscar o complemento da norma em outros diplomas. Então, letra A já está errada. Letra B. O agente, caso além de praticar o crime de constituir organização criminosa, execute outros delitos na condição de membro da organização, responderá apenas pelo primeiro, ficando os demais absolvidos. E aí, a letra B? A letra B está errada também, porque está dizendo que se o cara ele constituir a organização criminosa e essa organização criminosa ali cometer diversos delitos, ele só vai responder por ter constituído, não vai responder pelos delitos que a organização cometeu, né? Então tá errado, porque se o cara constitui, além de ele responder por ter constituído, vai responder também pelos crimes que a organização cometer. Letra C. Aquele que embaraça a investigação penal de infração que envolve a organização criminosa também poderá ser responsabilizado, mas com pena em abstrato reduzida pela metade. Pessoal, essa letra C, ela está errada. Por quê? O que é que vai dizer a lei de organização criminosa, né? A lei vai dizer que nesse caso aqui acontece o seguinte, ó, que artigo 2º, parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. Então o cara vai responder pela mesma pena aplicada para aquele que promove, constitui, financia ou integra de forma pessoal ou por interposta pessoa a organização criminosa. Então a questão ficou errada porque ela está dizendo o quê? Ela está dizendo que a pessoa vai responder com pena em abstrato reduzida pela metade. Então está errada. Letra D. O agente incidirá em causa de aumento de pena sobre o delito de constituir organização criminosa se nesta houver participação de funcionário público, desde que a organização se valha dessa condição para praticar a infração penal. Pronto, a resposta está aqui, pessoal. A resposta dessa questão é a letra D, prevista aí no artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 2 da Lei 12.850 de 2003. Letra E. O emprego de arma de fogo pela organização justifica o aumento de pena em até a metade. Tá certo. Mas a participação de adolescente não influi na pena do crime de constituir organização criminosa. Aí está errado. Porque a lei vai dizer que se houver participação de adolescente, criança ou adolescente, vai ter um aumento de pena de 1/6 até 2/3, né? Está previsto aí no artigo 2º e parágrafo 4º. Próxima questão, pessoal. Pronto, essa questão aqui tem 4 itens e vamos aqui analisar cada um deles. Foi uma questão cobrada pela CESP. Primeiro item. Considera-se organização criminosa a associação composta por pelo menos 3 participantes que tenham por objetivo obter, de forma direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais. E aí, pessoal, esse item 1 está correto? Esse item 1 está errado, porque a organização criminosa ela é composta por pelo menos 4 ou mais pessoas. E está dizendo aí que é 3 participantes que tenham por objetivo obter de forma direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza. Beleza, aí está certo. Mediante a prática de infrações penais. Beleza, tá certo também. Infrações penais, só que para a organização criminosa tem que ser infrações penais superiores a 4 anos, tá bom? Ponto 2. Uma organização criminosa tem como característica elementar a estrutura ordenada e a divisão de tarefas. E aí, é isso mesmo?
É isso mesmo, viu? O item 2 está correto. A organização criminosa tem como característica elementar a estrutura ordenada e a divisão de tarefas. Está previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Organizações Criminosas. Até quando eu falei para vocês sobre organizações criminosas, eu disse, ó, pessoal, elas são organizadas. Tem algumas que, inclusive, têm até estatutos. Então, há divisão de tarefas. Tem pessoas que são responsáveis por embalar a droga, tem quem é responsável por vender, tem aqueles que são responsáveis por receber, né? 3. A associação de pessoas com o fim de cometer infrações penais, cujas penas combinadas forem inferiores a 4 anos, será reconhecida como organização criminosa somente se pelo menos um de seus membros for servidor público. E aí, tá certo? Tá certo não, o item 3 está errado. Não tem essa exigência aí, pessoal. Ó, tá dizendo aqui, ó, cujas penas forem inferiores a 4 anos. Já tá errado, né? Porque as penas têm que ser superiores a 4 anos. Será reconhecida como organização criminosa somente se pelo menos um de seus membros for servidor público. Não tem essa necessidade de os membros serem servidores públicos. Se houver um membro que for servidor público e a organização se utilizar disso para praticar infrações penais, aí vai ter um aumento de pena. De 1/6 até 2/3 está previsto no parágrafo 4º e artigo 2º. Inciso 4. Para a consumação do crime de organização criminosa, é prescindível a prática de outros atos criminosos pela organização. Tá certo, viu, pessoal? Por que é que tá certo? Porque a doutrina entende que o crime de organização criminosa é um crime formal. Basta tão somente você praticar algum daqueles verbos lá, né? Promover, constituir, integrar, financiar. Você não precisa praticar os delitos através da organização criminosa para que se configure a organização criminosa. Se você promove, se você constitui, se você financia, você já está praticando o crime de organização criminosa. Porque o crime de organização criminosa é um crime formal e não material. Então a resposta aí vai ser letra D, porque os itens 2 e 4 estão certos. Terceira questão, outra questão cobrada pela CESP. Assinale a opção correta a respeito do crime de organização previsto na Lei 12.850 de 2013. Para que se configure o referido crime, tem de se comprovar a ocorrência de associação estável e permanente de 3 ou mais pessoas para a prática criminosa. É 3 ou mais pessoas? Não é 3 ou mais pessoas. É 4 ou mais pessoas. Letra A está errada. Letra B. Constitui circunstância elementar desse delito a finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Parece que esse aqui é o nosso gabarito, mas vamos ver aqui as demais alternativas. Letra C. A estruturação organizada e ordenada de pessoas com a necessária divisão formal de tarefas entre elas é circunstância elementar objetiva do crime em apreço. Então, a estruturação organizada e ordenada de pessoas com a necessária divisão formal. Opa, o erro está aqui, pessoal. Quando ele diz aqui, ó, necessária divisão formal. O artigo 1º, parágrafo 1º da lei, vai dizer o quê? Que pode ser de forma formal ou informal. Então, a letra C está errada. Letra D. A prática de pelo menos um ato executório das infrações penais para as quais os agentes se tenham organizado constitui condição para a consumação do referido delito. Como a gente acabou de resolver na questão anterior, não existe essa necessidade de realizar algum ato executório. É possível sim você responder pelo crime de organização criminosa praticando tão somente atos preparatórios. É exatamente o que vai estar previsto no artigo 2º da lei, né? Artigo 2º. E para quem pratica, né? Atos preparatórios, qual vai ser a pena aplicada para essa pessoa, né? Deixa eu ver aqui só a plena aqui para vocês. Ó, reclusão de 3 a 8 anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações praticadas. Então, se você
promoveu, constituiu, integrou ou então financiou a organização criminosa, você responde de forma específica por esses crimes. Se praticar outras infrações penais, irá também responder por elas. Então a resposta aí, pessoal, da questão de número 3 é letra B, artigo 1º, parágrafo 1º. Quarta questão, essa daqui é menorzinha, diz assim, ó: constitui requisito para a tipificação do crime de organização criminosa. Então, um dos requisitos para a tipificação do crime de organização criminosa. Letra A, prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 5 anos. Está errado. É superior a 4 anos. Se a questão colocar igual ou superior a 4 anos, vai estar errada também, viu? É superior a 4 anos. Letra C, aliás, letra B, a atuação de estrutura organizacional voltada à obtenção de vantagens exclusivamente econômica. É qualquer vantagem, não tem dizendo exclusivamente econômica. Letra C, a divisão de tarefas entre o grupo, mesmo que informalmente. Então a resposta aí é a letra C dessa questão. Letra D, a prática de crimes antecedentes exclusivamente transnacionais. Não existe, né, essa exclusividade de ser crime transnacional. Pode ser crimes superiores a 4 anos ou então de caráter transnacional. Letra E, a estruturação formal de grupo constituído por 3 ou mais pessoas. Não existe essa exigência de ser formal, pode ser formal ou informal, constituído por 3 ou mais pessoas. 4 ou mais pessoas para ser configurado aí o crime de organização criminosa. Quando fala aqui estruturação formal, pessoal, é a exigência de estar estruturada ali em um estatuto. O PCC ele é assim, tem um estatuto lá que estrutura a organização, mas não existe essa exigência para se configurar o crime de organização criminosa. Outra questão aí, muito boa essa questão, pessoal. Olha o que diz, ó. Questão da IBFC, foi cobrada em 2020. Só para você completar as lacunas, né? É o artigo 2º, parágrafo 6º da lei, e pergunte aí, pede que você preencha, né, essas lacunas. E aí, qual a resposta para vocês? Pare aí o vídeo e aí você responde essa questão. Eu vou trazer aqui o gabarito para vocês. O gabarito, pessoal, é a letra B. Porque, ó, a condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público o quê? A perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de quê? 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Então, esse parágrafo 6º é um parágrafo também que a banca pode cobrar, e é importante você lembrar aí, ó, que o funcionário público que participar de organização criminosa, se ele vier a ser condenado, tendo transitado em julgado, ele poderá perder o cargo, função, emprego ou mandato eletivo, e pode acontecer também a interdição para o exercício de função ou cargo público. Ou seja, ele não vai poder exercer função ou cargo público pelo período de quanto tempo? 8 anos. Mais 8 anos depois de que ele cumprir a pena que foi aplicada para ele. Então, se ele receber uma pena de 10 anos, 20 anos, ele só vai poder pleitear algum cargo público, cumpriu a pena que é 20 anos, passou os 20 anos, cumpriu a pena, aí vai ser contado 8 anos. Depois desses 8 anos é que ele vai poder pleitear algum cargo público ou então fazer concurso público, tá bom? Questão de número 6, pequenininha também, diz assim, ó: João, Mário, Nicolau e José praticam em conjunto uma série de crimes. Para que essa empreitada criminosa possa ser considerada organização criminosa, é necessário que... Então, são 4 pessoas, João, Mário, Nicolau e José. Já preenche um dos requisitos, que é 4 ou mais pessoas, né? Aí a letra A. Existe a divisão de tarefas, ainda que de maneira informal. É isso aqui. Matou a questão. Tem que ter a divisão de tarefas para ser organização criminosa, mesmo que seja de forma informal. Letra B. Ao menos um dos crimes tenha sido praticado contra a administração pública. Não existe essa exigência na lei. Ao menos um dos criminosos seja funcionário público. Também não tem essa exigência. O que é que tem? Se for funcionário público e a organização se valer disso para a prática de infrações penais, o que é que vai acontecer? Aumento de pena de 1/6 a 2/3, previsto no parágrafo 4º
artigo 2º da Lei de Organizações Criminosas. Letra D. Existe a participação de funcionário de instituição financeira. Não tem essa exigência. E letra E. Ao menos mais um criminoso integre o grupo. Não precisa de mais um criminoso, porque já tem 4, já configuraria organização criminosa. Questão de número 7, pessoal. Acerca do que dispõe a Lei de Organizações Criminosas, vamos lá. A letra A. A pena do crime de organização criminosa é aumentada de 1/6 a 2/3 se houver participação de criança, adolescente ou idoso. E aí, tá certo? O erro aqui é o idoso. Se houver participação de criança e adolescente, dá certo. Agora, idoso, não tem essa previsão na lei. Letra B. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos, subsequentes ao cumprimento da pena. Então, a resposta aqui, letra B, artigo 2º, parágrafo 6º. Letra C. Não há incremento da pena do crime de organização criminosa no caso de, na atuação da organização criminosa, tiver sido empregada arma de fogo. Está dizendo aqui que não vai ter aumento de pena se na organização criminosa houver a utilização de arma de fogo. E aí? Tem ou não tem aumento? Tem aumento sim. Vai ter um aumento de pena até a metade. Letra D. Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar o seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, com prejuízo da remuneração, quando há medidas que fizer necessária a investigação ou instrução processual. Essa alternativa aqui D é muito boa. Qual é o erro dela? É quando diz, ó, com prejuízo da remuneração. Não tem prejuízo, é sem prejuízo da remuneração. Letra E. Perceba que aí quando houver indício, né, de que o funcionário público ele participe da organização, aí ele vai ser afastado durante ali o quê? Ó, quando se fizer necessária essa medida, a investigação ou instrução processual. Então ele vai ser afastado momentaneamente, mas vai continuar recebendo o seu dinheiro. Letra E. Considera-se organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas. Já está errado, não é 3, é 4 ou mais pessoas. E no finalzinho, cujas penas máximas sejam superiores a 3 anos. Não é 3 anos, é 4 anos. Questão de número 8. Vamos lá. Nos termos da lei de... Pronto, aqui agora vai ser sobre a lei antiterrorismo. A gente respondeu aqui algumas questões sobre a organização criminosa, agora é sobre a lei antiterrorismo. Letra A. Os crimes previstos na referida lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal em sede de inquérito policial. É isso aí. Eu até falei para vocês. Artigo 11 da lei antiterror. Vez ou outra esse artigo 11 cai em questões. Então, crime previsto na referida lei são praticados contra o interesse da União. A própria lei diz isso. Cabendo à Polícia Federal a investigação criminal em sede de inquérito policial. E com relação à instrução processual e ao julgamento do crime, quem é competente para isso? A Justiça Federal. Letra B. Aquele que for flagrado constituindo uma organização terrorista não cometerá um crime, estando sujeito à responsabilização por realizar atos preparatórios do terrorismo. Comete crime sim. Quem constitui organização terrorista comete crime. Letra C. O terrorismo consistirá sempre na prática por mais de um indivíduo. Está errado. Sempre na prática por mais de um indivíduo. Não. Pode ser um ou mais indivíduos. De atos criminosos por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado. Então, o erro aí é dizer que é sempre por mais de um indivíduo. Pode ser praticado por um único indivíduo. Letra D. São atos de terrorismo incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado. Tá errado, pessoal. Porque isso aqui normalmente acontece aonde? Durante os períodos de manifestações. Não é considerado atos de terrorismo. Se for configurar algum tipo penal, a pessoa vai responder por aquele tipo de penal, mas não vai ser configurado atos de terrorismo.
Letra E. São atos de terrorismo: incendiar, interferir, sabotar ou danificar sistema de informática ou bancos de dados, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado. Essa ideia aí de incendiar, interferir, danificar, a gente não vai ver esses verbos, né, na lei antiterror. Então, letra E está errada também. Questão 9, pessoal. Nos termos da lei antiterrorismo, aquele que realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito responderá por tentativa de terrorismo e também por organização criminosa. Letra B. Responderá por contravenção penal. Letra C. Responderá somente por crime previsto na lei de organização criminosa. Letra D. Responderá pelo delito consumado com diminuição de pena. E letra E. Não responderá por qualquer delito por se tratar de fato atípico. Então, aquele que realiza atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito vai responder pelo quê? Responde pelo delito consumado com diminuição de pena. Então a resposta é a letra D. Então você pode aí consultar o artigo 5º da lei. Estamos terminando aqui, viu, pessoal? Questão de número 10. Letra A. É para assinar a alternativa correta, né? Configura ato de terrorismo sabotar o funcionamento de instituições bancárias com o objetivo de provocar terror social, servindo-se de mecanismos cibernéticos. Letra B. Não constitui crime de terrorismo realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito de consumar tal delito, pois cogitação e atos preparatórios não são puníveis. Letra C. Para a prática de terrorismo, exige-se a atuação de mais de um indivíduo. Letra D. É possível tipificação de terrorismo a conduta coletiva de pessoas em manifestações políticas com propósitos reivindicatórios. E letra E. Aquele que presta auxílio à organização terrorista não pratica crime descrito na Lei 3.000. Agora botaram errado aqui o número da lei, viu? A pessoa confundiu aqui. É 3.260 de 2016. Então a resposta aqui, pessoal, dessa questão é a letra A. Viu? Artigo 2º, inciso 4. Então, prestar auxílio à organização terrorista é crime previsto na lei? É sim. Letra D. É possível tipificação de terrorismo à conduta coletiva de pessoas? Não é possível. Aí é o artigo 2º, parágrafo 2º. Então, manifestação política, você pode se manifestar livremente e se houver cometimento de algum crime, dano ao patrimônio público, patrimônio privado, vai responder por esse tipo penal. Para a prática de terrorismo, exige a atuação de mais de um indivíduo. Pode ser por um ou mais indivíduos. Letra C. Não constitui crime de terrorismo realizar atos preparatórios de terrorismo. Existe sim essa previsão na lei. Vou até aqui trazer para vocês qual é o artigo aqui. Ó. Atos preparatórios. O artigo 5º da Lei 13.260 de 2016. Então vamos lá para mais uma questão aqui. Só tem mais duas questões, uma é só essa e mais uma e a gente termina. Eu vou terminar a aula porque senão a aula vai ficar muito grande. Aí depois eu vou ter que trazer mais um vídeo. Eu pensava que eu ia conseguir começar a falar para vocês sobre narcotráfico agora nesse vídeo, mas aí infelizmente por conta que foi muitas questões, a aula aqui já está grande. Aí eu vou trazer um outro vídeo, a gente vai falar sobre a lei de drogas, vamos falar sobre o artigo 28, sobre o artigo 33, que vai falar sobre tráfico de drogas, artigo 33, parágrafo 4º, que vai falar sobre o tráfico privilegiado, e aí a gente encerra esse assunto, e depois vou trazer aqui aula para vocês sobre os tipos de criminosos, tá bom? Questão 11, ó. Com relação às disposições da lei 13.260 de 2016 e suas alterações posteriores, assinale a alternativa correta. Letra A. Realizar atos preparatórios de terrorismo com propósito inequívoco de consumar tal delito é impunível. Está dizendo aqui que não vai ser punido a pessoa que realizar atos preparatórios de atos de terrorismo. Já está errada, né? Quando disse aqui que é impunível, pois se trata de antefato impunível em que o agente ainda não iniciou a agressão ao bem jurídico. Está errado, letra A. Letra B. Realizar atos preparatórios de terrorismo com propósito inequívoco de consumar tal delito é punível com a pena correspondente ao delito consumado, diminuída de 1/4 até a metade.
Letra B. Realizar atos preparatórios de terrorismo com propósito inequívoco de consumar tal delito é punível com pena correspondente ao delito consumado, diminuída de metade. Letra D. O agente que realizar atos preparatórios de terrorismo com propósito inequívoco de consumar tal delito responderá por tentativa de terrorismo e também por organização terrorista. E letra E. O agente que realizar atos preparatórios de terrorismo com propósito inequívoco de consumar tal delito responderá somente por crime previsto na lei de organização criminosa. E aí, pessoal, a resposta aqui é o quê? Letra B. Artigo 5º da lei, né, que vai falar sobre os atos preparatórios e vai dizer ó, que quem realizar atos preparatórios responde ao delito consumado diminuído de 1/4 a metade. Então a resposta aí, letra B. A questão foi cobrada esse ano, está mais ou menos aí com umas 2 semanas que foi cobrada essa questão no concurso da Polícia Civil do Ceará. E a última questão que a gente vai ver hoje, também cobrada aí no concurso da Polícia Civil do Ceará, que diz o seguinte, ó. Letra A. Usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição, mesmo que de pequenas proporções. A letra A, pessoal, vai estar errada. Por quê? Porque você tem que se utilizar de tudo isso aqui, mas com qual objetivo? Cometer destruição em massa. Eu vou trazer até para vocês aqui o artigo da lei que fala sobre isso. Ó, é o artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1. Ó. Usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares e outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Então, o erro da questão aqui é dizer o quê? É dizer que, mesmo que de pequenas proporções. Aí está errado. Letra B. Sabotar o funcionamento, apoderar com violência, graver ameaça a pessoa, servindo-se de mecanismo cibernético, do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação, transporte, portos, aeroportos, estações ferroviárias, rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, né? Instalações públicas, locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e instituições bancárias e sua rede de... Opa, que está parecendo ser o gabarito da questão, viu? Letra C. Atentar contra o patrimônio de pessoa. Está errado. Essa letra C está errada. Letra D. Atentar contra a vida e a integridade física de pessoa em manifestações políticas direcionadas por propósitos reivindicatórios, visando a criticar com o objetivo de defender direitos constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Está errado a letra D. É exatamente o artigo 2º, parágrafo 2º, que eu disse para vocês, ó, foi inserido aqui, partidos de esquerda fizeram uma pressão para que fosse inserido, para que as manifestações, reivindicações, elas não fossem consideradas atos de terrorismo. Atentar contra a dignidade sexual e honra de pessoa. Não tem essa previsão na lei. Então a resposta é letra B. Você vê aí artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 4. Tá bom? Então, pessoal, vou encerrar aqui. A gente viu aí uma revisão rápida sobre a lei antiterror. Respondeu aí 12 questões. Revisamos lei de organizações criminosas, a lei também antiterrorismo. Então, encerramos esse assunto. Próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre narcotráfico, a lei de drogas. Tá bom? Então, valeu. Deixa aí o seu like, seu comentário. Compartilhe com outras pessoas.